Olá, sejam todos bem-vindos ao meu canal. E hoje continuaremos o nosso estudo bíblico na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5. Lendo esse capítulo 5, nós vamos descobrir os resultados do que acontece quando recebemos a justificação pela fé através de Jesus. Eu irei ler Romanos 5 na NVI, que é a nova versão internacional da Bíblia, que diz assim: Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a essa graça na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Então, Paulo registra aqui em Romanos 5 o que é que acontece quando a gente recebe a Cristo. E a resposta está lá no primeiro versículo. Nós somos justificados. E o texto diz que nós temos paz com Deus. Mas o que significa isso? Paz aqui não é um mero sentimento, não. Não é que o nosso coração está agora um pouco mais calmo. Não é que estamos um pouquinho mais tranquilos, não. Claro que alguém que recebeu a Cristo como seu Salvador tem tudo isso, mas a ideia principal nesse capítulo 5 de Romanos é que a nossa relação de inimizade, de conflito com Deus é anulada quando somos justificados pela fé em Cristo. Nós estamos firmes nessa graça a qual chegamos. E o texto diz que, apesar dessa justificação, apesar desta paz, nós temos dificuldade na nossa vida. E sabe por quê? Muita gente pensa que agora que temos a paz com Deus, a nossa vida não terá mais dificuldades, nenhum problemas e qualquer outro tipo de luta. Mas Paulo diz assim, não é isso. Pois Deus que nos justifica em Cristo certamente vai nos abençoar por meio de experiências difíceis. Então, nós também nos gloriamos nas tribulações. Deus é que permite que passamos por momentos difíceis, por tribulações, porque isso produz perseverança. A perseverança é aquela capacidade de continuidade, de constância. Qual é a maneira que essa perseverança se estabelece? É por meio das lutas e dificuldades e das tribulações. A perseverança produz um caráter aprovado, produz uma experiência de vida espiritual que nos dá uma condição de estar aprovado perante Deus. E esse caráter aprovado produz esperança. Portanto, há um crescimento aqui, Essa esperança não nos decepciona, porque o amor de Deus está em nossos corações por meio do Espírito Santo. E Paulo, então, vai fechar essa primeira parte do capítulo 5 dizendo das coisas boas que recebemos quando Cristo passa a fazer parte da nossa vida. Nós temos paz com Deus. Acabou a inimizade entre o homem e Deus. Nós recebemos a justificação. No versículo 9 nos diz que, por meio do seu sangue, nós somos declarados justos pela justiça de Cristo. Nós somos salvos da ira divina. Recebemos salvação. Deus não nos condenará porque fomos perdoados. Recebemos também a reconciliação. Nós temos paz na vida porque fomos reconciliados. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Agora estamos no mesmo lado que Deus está. Nós temos agora uma situação de amizade da parte de Deus, porque não estamos mais lutando contra Deus. E por que isso? Porque fomos reconciliados com Deus. E o texto vai nos mostrar com bastante clareza a comparação entre
Cristo e Adão, dizendo assim: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Todavia, a morte reinou desde o tempo de Adão até o de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à transgressão de Adão, o qual era um tipo daquele que haveria de vir. Agora Cristo é considerado um novo Adão. Não que Cristo fosse apenas um ser humano, não que Cristo fosse apenas uma pessoa como Adão que viveu em um estado de inocência e pureza. Não. Cristo é Deus encarnado. Assim como a morte e o pecado entraram na humanidade por meio de Adão, a vida, a salvação e o perdão de Deus entrou na humanidade por meio de Cristo. Então, como todo mundo é descendente do primeiro casal, como todo mundo tem a herança em Adão, isso significa que automaticamente o pecado atingiu a todos igualmente. Como Adão é o nosso antepassado, o pecado de Adão interfere na nossa vida, mas isso não nos coloca numa posição de desculpa. Eu sou pecadora por natureza, mas eu também decido individualmente cometer ou não cometer os pecados específicos. Então existe grande diferença entre Adão e Cristo, e nós vamos ver essas diferenças nos seguintes versículos. Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão, pois se muitos morreram por causa da transgressão de um só, muito mais a graça de Deus, isso é, a dádiva pela graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordou para muitos. Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Por um pecado veio o julgamento que trouxe a condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Jesus não só trouxe a possibilidade da anulação de tudo aquilo que é decorrente do pecado de Adão, mas a obra de Cristo traz uma dádiva ainda muito superior. Por isso, o texto prossegue dizendo assim: consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Paulo diz assim, olha, todos pecaram em Adão, mas todos têm a chance de salvação em Cristo. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada. A lei foi introduzida não para salvar, não para que fosse base de justiça própria, mas para que existe então a lei? E Paulo vai responder assim: para que a transgressão fosse ressaltada. A lei é como uma lanterna que ilumina e mostra onde está o pecado, onde está o erro. E o texto bíblico prossegue dizendo assim: mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça, a fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça para conceder a vida eterna mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Portanto, nós temos vida em Cristo. O primeiro Adão trouxe ao homem o pecado, condenação e morte, enquanto que o último Adão, que é Jesus Cristo, nos trouxe justificação e vida eterna. Por hoje é só, até mais.